vê Jesus, pergunta se é fantasma. Começa a caminhar em direção à mesma pessoa. Veja, tem que ter alguém de atitude dentro de casa. A mesma pessoa olhou e disse: Jesus, se é o Senhor, manda eu ir até ti. Os outros ficaram esperando. Irmão, nós precisamos ter atitude dentro de casa às vezes, para que a tempestade pare. Sabe que a gente aconselha muito, irmão. E às vezes vê, talvez essa palavra é para você que está assistindo, ou para alguém que está aqui. Às vezes a gente vê a briga dentro de casa, a família, e a gente fala: vocês precisam de Deus, vocês precisam ir no culto, vocês precisam buscar o Senhor. Aí um olha para o outro e diz assim: ó, é você que precisa. Você que precisa, porque é você que fala demais. É você que precisa, porque você não sabe controlar a sua língua. Um começa a jogar para o outro, porque na hora da tempestade a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente quer arrumar culpado. O culpado é você. Nós estamos passando por isso porque lá atrás você fez isso, irmão. Lembrar de passado no meio da tempestade não vai te tirar dela, vai te levar mais para o fundo. Ah não, Deus está falando aqui, irmão. É hora de perguntar a Jesus: você está vendo o que está acontecendo? Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Jesus, o Senhor está na minha casa? Então resolve essa situação, alguém tem que fazer isso. Jesus, o Senhor não está mais na minha casa, porque nós falamos muito, muita coisa aconteceu, o Senhor teve que se retirar da nossa casa, mas nós cremos no Senhor. Aonde o Senhor estiver, entra de novo na minha casa, clama. Aleluia. Primeira, Jesus está no barco, levanta, dá ordem ao vento, ao mar, tudo se acalma. A segunda, Jesus não está no barco, e parece que quando nós não sentimos Jesus no barco, fica mais difícil. Fica mais difícil. Mas por que não sente mais Jesus no barco? Porque acostumou sem Jesus. Essa pandemia foi terrível. Eu via tanta gente falando assim, quando acabar a pandemia, colocava no Facebook, colocava lá, mandava aquelas fotinhas, um monte de gente, um atropelando o outro, dizendo: quando acabar a pandemia, quando dá uma sossegada, eu vou correr para os braços do Senhor. Acostumou. Muitos dizem assim: não vou. Pode falar, irmão? Eu não vou hoje para o culto, mas eu vou assistir em casa. Assiste nada. Chega uma visita, vai passar um filme na tela quente, fantástico. E o culto ao Senhor, barco, sua casa, fica do lado. Aí vem a tempestade: Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Jesus: estou vendo, estava esperando você me chamar. Viver em família é muito bom. Não é à toa que foi Deus que constituiu a família. Ele ama a família. Viver em família é muito bom. Mas por muitas vezes, irmão, você vai passar por tempestade na sua família. Se você estiver fazendo tudo certo, ou se você estiver fazendo errado. Todas as tempestades vão te levar para algum lugar. Se você estiver fazendo certo, você vai chegar do outro lado. E se estiver fazendo errado, talvez você vai voltar para onde você saiu. E às vezes o barco afunda, o casamento acaba, o filho sai da presença do Senhor.
começa a esfriar. A presença do Senhor não é mais sentida como antigamente, não é porque Ele não está, é porque você não busca mais. Veja, notem que nessa tempestade, Pedro começa a andar em cima das águas, porque ele pediu para Jesus. A tempestade, dessa vez, era um vento contrário. A Bíblia não fala que as ondas estavam invadindo o barco. Fala que um vento contrário estava vindo em direção ao barco, querendo virar o barco. Jesus, às 3 horas da manhã, aparece andando por cima das águas. Tem gente que acorda 3 horas da manhã, ouve voz 3 horas da manhã, quer se esconder debaixo da cama. Esse tempo atrás falaram para mim: pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Como eu queria que Deus falasse comigo. Eu falei: vamos orar, irmão. Deus vai te acomodar, vai te acordar para você orar. Passou um tempo, perguntei aí, irmão, qual teve experiência com Deus? Pastor, eu estava orando, acordei para orar de madrugada. Eu falei: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Escutei um barulho na porta, como se batesse na porta. Rapaz, eu saí repreendendo: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Falei: pô, está clamando o nome do Senhor, está dizendo: Jesus, fala comigo. Jesus está batendo na porta. Ei, irmão, Deus está falando, Jesus está falando. Eis que bato a porta, eis que estou à porta e bato. Aí Jesus bate na porta, ele repreende, falando que é fantasma, que é demônio. É o que estava acontecendo com os discípulos. O barco está afundando, Jesus não está no barco. Você acha que eles não clamaram: Jesus, cadê você? Cadê o Senhor? Jesus, você podia estar no barco, nem que se fosse dormindo aqui, mas o Senhor não está no barco, cadê o Senhor? De repente Jesus sai da onde está e vai em direção do barco: vou resolver esse problema. Aí os discípulos olham e falam assim: nossa, será que é um fantasma? Ele disse: não temas, sou eu que cheguei para resolver o problema. Aí Pedro disse: é o Senhor. Veja, desconfiado ainda: se é o Senhor, mande que eu vá até ti. Se fosse você. Jesus tem paciência com a gente, irmão. Olha a paciência do Senhor. Vem então, Pedro. Aí Pedro coloca o primeiro pé, o segundo, e começa a caminhar em direção a Jesus. Ninguém quis descer do barco, todo mundo com medo, ninguém quis ir até Jesus, mas Pedro falou: se é Jesus, eu vou. Começa a caminhar em direção a Jesus, o vento soprando, e a palavra diz que Pedro olha para o vento. Versículo de número 26 diz: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Medo? É medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou? Porque olhou para o vento. Enquanto ele olhava para Jesus, ele também caminhava sobre as águas. Mas o vento era forte.
E assustou ele, ficou com medo, olhou para o vento, afundou. Você sabe por que muitas coisas dão errado na nossa vida? Porque Jesus manda a gente olhar para Ele, é seguir Ele. Mas no meio do caminho vem as tempestades, a gente fica com medo, olha para a tempestade e duvida que Jesus está no controle. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha para frente. Jesus está passando, um cego que teve os seus olhos furados, Jericó, Bartimeu. Quem está passando? Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda chamar, o cego chega. O que você quer que eu faça? Eu quero tornar a ver. Então veja. E o cego abriu os olhos e começou a enxergar. A palavra depois disso diz: e o cego seguiu Jesus pelo caminho. O que isso significa, pastor? Significa que ele não quis voltar para trás para ver o que tinha perdido. Não, se Jesus devolveu a visão para ele, imagina o que Jesus podia fazer daqui para frente. É seguir Jesus pelo caminho, é não ficar olhando para as dificuldades. Passou. Mas o ser humano tem esse problema. Eu vou olhar para o problema, aí começa a afundar. Mas sempre dá tempo de clamar ao Senhor. Ele clama, Jesus estende a mão, ele pega na mão do Senhor e o Senhor o levanta. Note que essa tempestade, ele começa a andar sobre as águas. É preciso notar isso, é preciso prestar atenção nisso. Quantas vezes nós já andamos, nossa família, em cima da água e a gente nem percebeu? É tanto livramento, tanta coisa, irmão. Se você está aqui hoje, imagina quanta coisa você já venceu. Se você está aqui hoje é porque muitas tempestades já passaram pela sua vida. Se você está aqui hoje é porque você está caminhando sobre as águas. Não, mas a gente quer ver o sobrenatural de uma maneira diferente. A gente quer ver o céu descer, a gente quer... Tem que se esforçar. Imagina a dificuldade que foi para Pedro descer daquele barco e acreditar que ele também podia andar sobre as águas. Porque Jesus tinha dito: se creres, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Ele afundou, é verdade, ele afundou. Talvez os outros discípulos ficaram caçoando dele. Pedro, se afundou, cara. Olha o que Jesus disse. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus disse para Pedro: você tem pouca fé. Irmão, se Pedro tem pouca fé, imagina os outros que tiveram medo de descer do barco. Mas Jesus disse: homem de pouca fé. Irmão, se vocês que estão aqui na pandemia têm pouca fé, e aqueles que não vieram? É melhor ter pouca do que nenhuma. Imagina os discípulos: Pedrão, Jesus disse que você tem pouca fé, você afundou. Imagina a resposta dele: eu afundei, mas eu sou o único homem que andou assim como Jesus andou. Não, Moisés atravessou o mar vermelho, o povo atravessou o mar vermelho. Eliseu atravessou o Rio Jordão. Eu não, eu andei em cima das águas. Preciso ter fé para isso. Pedro se afundou. Afundei, mas andei. Vão dizer para você: ei, irmão, você fracassou. Fracassei, mas eu tentei. Ei, irmão, você não conseguiu fazer aquilo. Não consegui porque não era da vontade do Senhor, mas eu tentei. Ei, irmão, a sua família tem dificuldade, mas está dentro do barco. Deixa eu te dizer algo. A primeira tempestade, o barco quase afundou. Por que não afundou? Porque Jesus estava dentro do barco. O barco
barco que Jesus está não afunda. É o nome dele. É o nome dele. Não vou deixar afundar porque eu estou dentro do barco. Fui convidado para entrar no barco. Lembre-se disso. Pare de ficar perguntando o porquê da situação. Mas agradeça porque Jesus está no seu barco. E se Ele disse que você vai passar para o outro lado, você vai passar.